Lucas 9, 23. Desliga as luzes que está piscando. Repita comigo: eu sou do tamanho da minha cruz. Fala de novo: eu sou do tamanho da minha cruz. E dizia a todos: se alguém quer vir após mim, negue a si mesmo e tome a cada dia a sua cruz e siga-me. Nós precisamos crescer no entendimento da palavra de Deus. E o que me chama a atenção nessa palavra é que eu sou do tamanho da cruz que Deus preparou para mim. E Jesus aparece entre os seus discípulos e ele traz essa palavra: quem quer me seguir? E eu imagino aqueles discípulos levantando a mão e dizendo assim: eu quero estar contigo, porque já tinha visto ele ressuscitar mortos, já tinha visto ele multiplicar peixes e pães, já tinha visto ele fazer paralítico andar, cego ver. Então nasce um desafio agora. Jesus olha e diz assim: quem quer me seguir, tome a sua cruz, porque eu tenho a minha. A cruz era de Jesus, a cruz que Jesus carregava era do tamanho da missão que ele tinha. A sua cruz é do tamanho da missão que você quer, da missão que você recebe, do propósito que Deus coloca no teu coração. E ela tem uma serventia, te lembrar que as coisas aqui nessa terra é passageira, te lembrar que as coisas aqui vão passar, mas a palavra de Deus não vai passar. Tem um videozinho que está nas redes sociais, pesquisa aí, de repente acha, a cruz, carregando a cruz. A pessoa tenta cortar o tamanho da cruz para diminuir ela, para fazer ela ficar mais leve. Algumas pessoas querem carregar a cruz dos outros, algumas pessoas querem carregar a cruz dos outros, ou pegar a própria cruz e pedir que outro carregue. Repita comigo: a minha salvação depende de eu negar a mim mesmo e carregar a minha cruz. Não depende do seu cônjuge se você é casado, não depende dos teus filhos se você é pai, e não depende dos teus pais, porque todos aqui é filhos. Você tem que decidir tomar a sua cruz. E para que você entre nessa dimensão de ser do tamanho da sua cruz, você precisa crescer na graça e no conhecimento. Repita comigo: eu quero, dia após dia, crescer na graça e no conhecimento. Quantos podem aplaudir? No versículo 22 de Lucas 9, pode colocar o versículo 22, Jesus está falando para eles da cruz dele. Ele disse: o Filho do Homem tem que sofrer muitas coisas. Quantas coisas? Ele tinha a própria cruz dele, ele tinha o desígnio, ele já tinha a missão, ele já sabia o propósito de Deus Pai. Você precisa pegar o propósito que Deus Pai te deu e transformar ele em uma missão de vida diária, porque quando você acordar, a sua parte espiritual, o seu espírito vai dizer: eu tenho uma missão, que é exercer o propósito pelo qual Deus me salvou, Deus me chamou, anunciar a morte de Cristo até que Ele venha, dizer que Ele é o único caminho, a verdade e a vida, e não há outro caminho para chegar ao Pai. Mas eu preciso crescer na graça e Lucas capítulo 1 vai dizer que Jesus, após ser apresentado dias depois, a palavra diz assim, que ele sai do templo, e aí vem o versículo dizendo: e o menino crescia na graça e no conhecimento. Conhecimento liberta, irmãos.
Fala comigo, conhecimento não me deixa fazer trocado. Eu lembro um dia que foi dito aqui no altar, se eu não me engano foi a Romara, que sabedoria é entender que um tomate é fruta. Ele faz parte da classe de frutas. Mas a sabedoria não é só entender isso é conhecimento. Eu conheço que tomate é fruta. Mas a sabedoria é não comer ele como fruta. Quando eu cresço na graça e no conhecimento, eu começo a entender as facilidades da vida e as dificuldades da vida. Volta o versículo 22 e deixa aqui. Achou o vídeo? Esse é o vídeo? É o vídeo? Coloca o vídeo. Quantos minutos que é? 1 minuto? Não pode ser muito longo, que eu tenho que pregar 2 horas. Os irmãos não querem ir embora não. Coloca o vídeo, vamos ver o vídeo. Preste atenção, é sem som mesmo. Deus é muito pesado, vou cortar um pouco. O tempo passa, os anos passam. Senhor, eu vou cortar mais um pouco, e assim ficará mais fácil de carregar. Muito obrigado, meu Senhor, ficou mais leve, né? E agora, diante do abismo, o que faz? Entendeu? Tem lugar que a sua cruz é ponte para o próximo passo. Jesus no versículo 22 fala assim: eu tenho que sofrer muitas coisas e ser rejeitado pelos anciões ou pelos sábios, pelos chefes dos sacerdotes, pelos mestres da lei, ser morto e ressuscitar ao terceiro propósito que Deus tinha dado a ele. E ele fez disso uma missão. Pedro tenta aliviar, os discípulos tentam aliviar, ele fala: não, eu tenho a minha cruz e vou carregar sozinho. Crescer no conhecimento é buscar cada dia mais estudar, aprender como que funciona na horizontal. Volta a imagem para mim. A horizontal, a cruz tem a madeira na horizontal. Fala comigo, no conhecimento. Você cresce no conhecimento aqui na terra, horizontal. Aprende a viver aqui conforme Deus decretou na palavra. O conhecimento, ele te traz portas abertas aqui na terra. Ele abre portas, ele encerra coisas que era para ser encerradas há anos. O conhecimento faz você entender que o fogo queima. Mas a graça, ela está na vertical. Fala comigo, a graça. Só tem um jeito de conquistá-la. É em oração. É no quarto secreto. Às vezes de joelho dobrado. Às vezes deitado no chão, porque já não aguenta mais ajoelhar. A graça você adquire se aproximando do altar. A graça você adquire orando, louvando, cantando. Vai ter dias que você vai estar, sabe, cansado, fadigado, não aguentando mais. O conhecimento não resolve, mas aí a sabedoria vem e fala assim: é hora de buscar a graça, é hora de buscar a graça. Aí você dobra os seus joelhos e começa a querer orar, falta força para orar, porque você já está cansado, fadigado. E aí vem uma voz e diz assim para você: eu cuido de ti, eu cuido. Outra hora você vai dobrar os joelhos, ou vai sentar, ou vai deitar, buscando a graça, porque você quer alívio. Aí o Espírito Santo vai sussurrar no teu ouvido: vinde a mim todos vós que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Quando eu acho que a minha cruz está grande, é porque eu não estou buscando a graça, porque quando eu busco a graça, ela fica do tamanho que eu consigo carregar. Quando eu vejo pessoas achando que está difícil ser cristão, que está difícil abandonar o pecado, eu começo a me preocupar. Por quê? Porque ela não está buscando a graça de Deus. A graça de Deus faz a cruz ficar do tamanho dela, faz ela negar a si mesmo. O que é negar a si mesmo? É viver o propósito. Repita comigo: negar a mim mesmo é viver o propósito que Deus tem para a minha vida. Deus tem um propósito para cada um, sim. Deus tem uma chamada para cada um, sim.
E por que que alguns deixam de praticar esse propósito? De fazer desse propósito uma missão, sem atrapalhar a vida física que ela tem, sem atrapalhar a vida secular que ela tem. Porque viver o propósito hoje, queridos, não precisa parar com a sua vida física, com o seu trabalho. É simplesmente entender qual é o propósito de Deus para a sua vida no reino e fazer dele uma missão, negar a si mesmo. Todo dia vai vir algo para te tentar, diga misericórdia, mas vai vir. Está repreendido, mas vai vir. Eu rejeito, mas vai vir. A tentação ela vai chegar, a provação ela vai chegar para tirar você do propósito de viver na seara de Deus, porque muito grande é a seara e poucos são os. Se nós não tivermos cuidado, as coisas da vida nos sufocam e aí nós não negamos ela. Nós vamos dizer assim: eu até queria, mas apareceu aquele compromisso, ou do nada surgiu um imprevisto. E Jesus está insistindo com os discípulos, dizendo: deixa que eu carregue a minha cruz. Agora quem quer me seguir? Veja bem, imagina comigo hoje Jesus aqui na igreja, e ele falando assim: quem quer me seguir? Quem quer me seguir, toma a sua, negue a si. Quanto mais negar os outros, os prazeres. Deus te trouxe aqui hoje para você entender que a tua cruz está na medida certa para você. Se ela está pesada, não corte, não peça para ninguém carregar para você, não tente carregar do outro, ora com o outro, acalenta o outro, traz uma palavra de vida, mas fala: meu irmão, você tem que aprender a carregar a sua cruz, desenvolva fé e força espiritual. Aí quando a gente está ali querendo desistir, mas você entra na graça, você entra no seu quarto secreto, vem a palavra de Deus e fala assim: porque eu te tomei pela tua mão direita. Vem a palavra do Senhor e diz assim, Isaías 43, 1 ao 3, quando você entra em busca da graça: porque eu te remi, chamei-te pelo teu nome. Fala: Deus sabe o meu nome. Tu és meu. Quando passares pelas águas, eu estarei contigo. Quando passares pelos rios, eles não te submergerão. Quando passares pelo fogo, não te queimarás, nem a chama arderá em ti, porque eu sou o Senhor, o teu Deus, o Santo de Israel e teu Salvador, que te tirei do Egito, da terra do pecado, e te resgatei. É a graça, irmão. Repita comigo: conhecimento só serve aqui na terra. Isaías 40, versículo, acho que 28, diz assim: quem pode ensinar algo a Deus? Você acha que o teu conhecimento ensina a Deus? Que o meu conhecimento ensina? Agora a nossa graça chama a atenção. A nossa graça chama a atenção de Deus. A nossa graça atrai o Senhor. A cruz, ela tem tantas mensagens, mas quando nós chegamos na ceia, vemos Jesus falar que Ele tem que sofrer muito, que Ele tem que morrer, que Ele tem que ressuscitar, para que Ele gere um propósito para mim, para você. E o propósito está escrito lá em Coríntios, que é anunciar a morte e ressurreição de Jesus até que Ele venha. Todos os dias anunciar a morte de Jesus até que Ele venha, a salvação através da fé em Cristo, aceitar Ele como Senhor, Salvador, se batizar e pegar essa caminhada com a cruz. E quando começar a achar que está cansado, lembrar assim: é hora de buscar a graça. Está fácil demais, é hora de buscar a graça. Está difícil demais, é hora de buscar a graça. Porque as distrações, ela pode enrolar as pessoas e tirar elas do propósito. Mas Deus ama nos instruir com conhecimento, diga amém. Deus ama nos instruir com conhecimento, diga amém. Preste atenção: quando você estiver achando que está difícil, ou quando você encontrar alguém que está difícil, leva ela para a graça do Salmo 23, versículo 3, que diz assim: refrigera a minha alma, refrigera a minha. Se você já teve um Fusca, meu irmão, você sabe o que é refrigerar.
Se você já teve uma Brasília então, ou um 147, tem que refrigerar a alma. E não refrigera a alma com conhecimento não. Não refrigera a alma a não ser buscando a graça. Paulo estava fadigado, cansado, exausto. E Deus chega assim e fala: Paulo, a minha graça te basta. Às vezes tudo o que nós precisamos é da graça do Senhor. Quanto mais nós conhecermos da Bíblia, de Deus, das coisas terrenas, mais fácil vai ficar de viver. Mas quanto menos eu alicerçar a minha fé no conhecimento, melhor vai ser. Porque se eu alicerçar a minha fé na graça salvadora, na busca do favor de Deus, o favor da cura, o favor de uma palavra profética, o favor de um recado de Deus para a sua vida, o favor de um recado de Deus para você, o favor de alguém olhar para você e falar: eis que Deus está te dizendo, o favor de acreditar na voz profética, na promessa que a palavra tem para a sua vida, é acreditar na graça e parar de querer interpretar com o conhecimento, porque ninguém explica. Coloque-se de pé. Senhor, eu chamo a tua graça nesta noite. Eu clamo a tua graça, Espírito Santo. Meu Deus, a tua graça é o que nós precisamos. Fala com o Espírito Santo agora. Espírito Santo, fala comigo. Fala com o Espírito Santo agora. Espírito Santo, fala comigo. Eu quero ouvir a tua palavra na minha direção. O teu conhecimento te ajuda a viver na forma horizontal, mas a graça te conecta com o espiritual. E a graça de Jesus Cristo sobre nós, a graça salvadora, a graça do Espírito Santo em te capacitar com dons, com fruto, de te sustentar, a graça de Deus de dizer assim: eu refrigero a tua alma, te guio por meio de caminhos tortuosos e te faço chegar a águas tranquilas. Eu sou o Deus que te sara, eu sou o Deus que te cura, eu sou o Deus que te sustenta. Não há nada que eu não possa fazer por você quando você busca a minha graça. Vanessa, Salmo 86, versículo 11. Deus manda te falar isso. Salmo 86, versículo 11. É o salmo que Deus quer que você viva diariamente. Normeli, Salmo 18, versículo 2. 1, 2 e 3. 2 é a inspiração. É a resposta que você pediu. Escute, a graça de Deus, ela não mede esforço para te alcançar. Não esqueça aquilo que o Senhor tem para a sua vida. Não é só a salvação, é o caminhar, é o andar, é o continuar. E a ceia é isso, para mim e para você. Apóstolo, dá um abraço na Vanessa, dá um abraço na Normeli. Não esqueça do que Deus entregou para vocês, leia em casa. Pode colocar aqui, coloca aqui Salmo 86, 11, 86, 11. Preste atenção, Vanessa, Salmo 86, 11. Ensina-me, Senhor, o teu caminho, e andarei na tua verdade. Une o meu coração ao temor do teu nome. Vamos aplaudir Jesus. Salmo 18, 2, coloca Salmo 18, 2, preste atenção, Normeli. O Senhor é o meu rochedo, e é o meu lugar forte,
é o meu libertador, o meu Deus, a minha fortaleza em quem confio, o meu escudo, a força da minha salvação e o meu alto refúgio. O Senhor é com você, o Senhor é com nós. Receba esse salmo, igreja, receba esse salmo, igreja, receba esse salmo, igreja. O Senhor é a tua salvação. Você vai sair do seu lugar agora, vai pegar o cálice. Em seguida eu vou orar e nós vamos cear. Pode sair do teu lugar e vir aqui. Pega o cálice com temor. Não perca esse espírito, essa graça. Levanta para mim um pouquinho o fundo musical e deixa um pouquinho mais alto. Deixa o Espírito Santo te conectar com a graça. Hoje é noite de milagres. Deus já falou e vai falar ainda. Deus já fez e vai fazer ainda. Ele é Deus e Ele não muda. Não há quem possa pará-lo. Não há ninguém que possa pará-lo. Ele vai mudar tempos, estações, horas, dias na tua direção. Mas Ele vai fazer acontecer. Ele vai fazer. Você que ora em línguas, comece a orar. Espírito Santo, Espírito Santo, tem pessoas aqui ainda para o Senhor falar. Espírito Santo, a tua igreja está aqui porque tem sede e fome da tua presença. Espírito Santo, a tua igreja não se cansa de vir cultuar, de vir te adorar, de vir te exaltar. Então agora, Espírito Santo, como um vento impetuoso, sopra, 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 sopra. Recabalava xeriande canterabas, recamana de canterabas, suriande canteras. Reaviva a tua igreja de novo, Senhor. Traga, Senhor Deus, certeza para essa vida. Você que falou assim: Senhor, fala comigo. Deus está te dizendo: a tua cruz é do teu tamanho. O teu problema não é maior do que você pode resolver. O teu sonho não é maior do que eu tenho para você. O teu sonho é pequeno comparado ao que eu tenho. A tua cruz está na medida certa, e agindo eu, quem impedirá? Tão somente creia e continue na minha presença, diz o Senhor. Abra o seu cálice, abra o seu pão. Não perca esse espírito de oração, de comunhão. Não perca esse espírito de comunhão. Não perca esse espírito de adoração. Não perca esse espírito de comunhão. Não perca esse espírito de oração. Não se distraia, é noite de graça. Às vezes acordamos de manhã desanimados com o dia, desanimado com o restante da vida, porque algumas coisas parecem não dar certo. Alguma oração parece não ser respondida, e Deus vem e te fala assim: ei, a minha graça te basta. Pai, te dou graças por este pão e por este cálice que simboliza, Senhor Deus, o teu sangue e o teu corpo, conforme está escrito, Senhor Deus, em 1 Coríntios 11, o que recebemos do Senhor é também o que repartimos entre a igreja. Na noite que o Senhor foi traído, o Senhor repartiu o pão e o Senhor repartiu o cálice, tendo dado graças, disse: fazer isso todas as vezes em memória de mim. E é em memória da tua ressurreição, da tua morte, do teu poder, que nós vamos participar do pão e do vinho nesta noite. Graças te dou como pastor por este pão que simboliza o teu corpo em memória. Graças te dou por este suco de uva que simboliza o teu sangue. Através destes dois elementos agora, Senhor, encha-nos da certeza do que o Senhor está conosco todos os dias. O teu sangue e o teu corpo em memória nos purifica e nos santifica de todo pecado.
coma o pão, em seguida beba o cálice. Toma o seu cálice, pega na mão do irmão que está do seu lado, fecha o corredor. Se concentra, veja o Espírito Santo vindo na sua direção agora. Assim como ele foi na direção de Jesus em forma corpórea de uma pomba, ele está indo na tua direção agora dizendo: eu estou aqui, eu cuido de ti. Eu estou aqui, eu cuido de você. Eu estou aqui, eu sou o que você precisa. Fala com ele agora. Espírito Santo, cuida, enche. Escute, se escute. Quem está enfermo? Quem está doente? Olha para mim, quem está com alguma doente no corpo físico? Tem alguém doente no corpo físico? Levanta a mão se tem alguém doente. Levanta a mão para nós ver. Pastor Divino, pega o óleo e unge para mim. Tem mais alguém doente no corpo físico? Aqui, fica com a mão levantada para o pastor Divino ir até você e ungir. Enquanto nós vamos louvar, Deus vai te curar. Eu só preciso que você que está doente fale assim: Deus, eu estou doente. E a minha doença, a doença que está alojada no meu corpo não é minha. E essa doença eu quero ser curada dela. Porque o cego chegou para Jesus e ele pediu misericórdia. Jesus falou: tá, misericórdia não te cura, o que você quer que eu te faça? E ele falou: eu quero ver. E Jesus falou: então veja. Fala para Jesus o que você quer que seja curada. Porque ele vive.